Adriano, e eu vou fazer uma resenha sobre este livro. Eu vou comentar um pouquinho algumas coisas sobre este grande lançamento do Alistair McGrath, Ciência e Religião. Foi publicado recentemente, então um livro fresquíssimo, publicado pela Thomas Nelson Brasil, numa associação aí junto com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então uma grande parceria está surgindo aí, tem muitos livros para vir, a gente tem que ficar atento. Bom, esse livro é uma atualização de cursos do Alistair McGrath, que ele vem dando ao longo de anos sobre esse tema de ciência e religião. Tá? Então, ele atualizou, tem alguns temas bem recentes, bem interessantes nesse sentido. Eu vou falar alguns tópicos principais, os capítulos que integram essa obra, alguns comentários assim. Então, são 6 grandes capítulos, né, que se desdobram no livro. Então, panoramicamente, você pode olhar, né, esses 6 como 6 grandes partes, 6 grandes assuntos que o McGrath está tratando nesse sentido de ciência e religião. Até por isso que nós temos um ezinho aqui na capa, né, que essas duas que se refere, né, até essas duas coisas de maneira muito relacionadas. É isso que é o grande esforço da vida do McGrath, né, ao longo da sua vida inteira. Então, por isso que até o subtítulo diz Fundamentos para o diálogo entre ciência e religião. Isso é muito interessante, porque a gente precisa de bastante. Né? A gente pensa que são dois... Muitas vezes, né, tem toda essa discussão aí fora, principalmente, fora dos círculos cristãos, né, de as pessoas falando que não tem relação nenhuma. Então, a ABC2 tem lançado muitos livros, já tem muitos livros aí disponíveis, né, falando exatamente, tentando mostrar, fazer esses fundamentos para o diálogo, mostrar como esse campo não é um campo... que não tem possibilidade de conversar. Né? Então a gente vê aí que os estudos são muito avançados lá fora, né? E aqui tem chegado esses livros principalmente através da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, também por outras editoras, né? Por exemplo, a editora Vida Nova tem trazido os livros também aí do McGrath, tem livros lançados deles por outras editoras, né? Mas a gente precisa de um esforço maior, porque as pessoas então, acham que tem essa briga entre ciência e religião. Então, exatamente que o primeiro capítulo vai falar exatamente sobre essa relação. Então ele vai explorar essa relação. Né? Ali na página 19 a gente já tem uma citação muito interessante que faz nesse sentido, que fala assim: nem a ciência nem a religião podem reivindicar uma descrição total da realidade. Isso é o grande debate que McGrath vai trazendo que, em todas as suas obras, sobre essa questão de que uma busca de explicação da realidade não se encontra de maneira específica somente na ciência. Então a ciência às vezes fala, alguns cientistas vão dizer que a ciência pode explicar todas as coisas e tem todas as respostas e sabe como analisar a realidade. E o McGrath vai mostrando que não, com o apoio de outros autores, não vai dizer, não é bem assim. Né? Nem mesmo a religião. Porque ele tem aspectos. Às vezes as pessoas pegam e leem, né, os textos bíblicos como uma explicação total da realidade. Não é isso. Então a gente não pode ler Gênesis com uma ótica científica, porque a ciência nem existia, a explicação era de forma totalmente diferente. Né? Se Deus chegasse ali e falasse, né, para Moisés, escreva aí que o DNA e tal, ele não ia saber nada, né? Ia ficar um texto bastante estranho, ninguém ia entender nada. Né? Então, a gente tem um progresso na revelação e Deus deu as ferramentas, principalmente a ciência, a tecnologia, para o homem ir descobrindo nessa realidade. Então, tanto a ciência quanto a religião, elas estão preocupadas em encontrar o sentido das coisas, né? Em tentar compreender como que é feito, qual que é o sentido por trás disso, por que as coisas funcionam dessa forma. Então, a religião vai fazer isso, a ciência vai fazer isso, e elas não são inimigas nesse sentido. Muito pelo contrário, são parceiras nessa busca. Então, o McGrath vai falar sobre, nesse mesmo primeiro capítulo, aí, sobre os limites explicativos da ciência. Isso é muito importante quando a gente estuda a filosofia da ciência, a gente precisa olhar quais são os limites. Né? Até onde que a ciência pode ter? Isso é uma coisa básica que muitos cientistas, às vezes, e mesmo teólogos, às vezes não percebem isso. Né? Isso é uma falha das ciências mesmo, né? De tentar entender até onde vão os seus limites explicativos. Né? Então,
até pode ver que muitas vezes se cria problemas porque a própria ciência cria problemas que ela não pode solucionar, né? Que precisa por exemplo, de filosofia da ciência, né? Questão dos valores que a gente vai ver lá para frente. Né? Se cria uma nova coisa, por exemplo, clonagem. Né? A própria ciência ela não tem como dizer se a clonagem é certa ou errada. Ela vai lá, descobre a possibilidade de ser feito isso, e aí, né, os filósofos da ciência, outros, né, eticistas, vão olhar, vão analisar e vão dizer se como que a gente pode pensar isso, como que a gente pode pensar as implicações éticas desses questionamentos. E a gente vai para um segundo capítulo, né, que se chama Começando Alguns Marcos Históricos, onde é bem interessante para quem gosta de história, né? Até ele começa ali falando por que estudar história. Então isso também é uma disciplina muito importante para ciência, tanto quanto para ciência quanto para teologia, né? Para os estudos religiosos é extremamente importante. A gente precisa analisar, né? Então muitos historiadores falam que, né, o próprio cristianismo é uma religião de historiadores, né? Porque a gente tem que voltar lá para a Bíblia, analisar a história. Né? Então, isso também acontece na ciência, também é importante, até para ver para desfazer alguns mitos que existem, algumas falácias que existem. Por exemplo, né, o grande embate que muitos desses filósofos, teólogos da ciência, da religião, né, filósofos da religião, teólogos, que eles vão tentar explicitar, é essa questão de que tem uma guerra entre ciência e fé, uma guerra entre ciência e religião. Isso foi criado, né, um mito criado, ele vai mostrando, inclusive aqui nesse livro, McGrath em outras obras também ele faz isso, exatamente mostrar que isso não é o caso, né, não acontece, então tem muitas falácias em história da ciência, né, que precisam ser desfeitas. Então ele vai estudando os casos do Copérnico, do Galileu, do Newton, né, de Darwin, questões do Big Bang, vai trazendo, né, essas análises. Então, um livro que é bem interessante, que também foi lançado pela Thomas Nelson, nessa parceria com a ABC2, é o livro do Ronald Numbers, né, Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Isso aqui é um ótimo complemento. Na verdade, isso aqui vai além, né, porque o McGrath, aqui nesse livro, ele é bastante introdutório nesses vários temas, então você precisa recorrer a outros livros se você quer se aprofundar. Inclusive, no final de cada desses capítulos tem uma vasta bibliografia que é bem interessante até. Ele dá umas indicações muito legais, né, até de temas, por exemplo, temas que são caros, que eu estudo, eu me surpreendi com algumas citações que eu não conhecia. Então, realmente é um material bem interessante, assim. Ótimo. Então, esse aqui também fica como sugestão para esses mitos. Né, exatamente, né, uma dessas coisas, Galileu vai para a prisão. Então, como assim? Então, vamos falar como que era essa disputa aí. A ciência está em guerra com a religião? A gente vai ver que não é verdade. Depois ele vai para um terceiro capítulo, onde ele vai falar sobre religião e a filosofia da ciência. Tá? Então, temas bastante interessantes que a gente precisa aprofundar um pouco mais, ou chegar a conhecer mesmo, como realismo e instrumentalismo, que a gente não se fala muito, principalmente assim, de maneira mais vasta. Claro que filósofos da ciência conhecem bastante esse debate, alguns teólogos conhecem, mas a gente precisa conhecer mais, até dentro do cristianismo. Né? A gente precisa ver esse debate, porque é um debate muito interessante, e ele traz aqui, não é complexo a discussão que o McGrath traz aqui, né? Mas que é um debate extremamente necessário. Né? A gente precisa debater nesses termos, ver que muitas vezes se faz uma visão da ciência, por exemplo, um realismo ingênuo, que fala que a ciência pode trazer, ou pode responder a todas as perguntas, ela tem total acesso à verdade. E não é bem isso. Né? Das ideias que o McGrath sempre defendeu, né, em várias obras dele, é a ideia do realismo crítico. É a gente saber que a gente tem acesso a uma verdade, né, mas a gente nunca vai ter acesso total àquela verdade. Né? É parcial. Por isso que a gente vai aperfeiçoando as ferramentas intelectuais, as ferramentas da ciência, que um dia a gente vai se aproximando, chegando mais próximo da verdade, mas a gente nunca vai estar com a verdade total. Então, esse debate é bem interessante, né? A gente precisa aí aprender mais sobre ele, tem impactos em filosofia da ciência, em teologia, até em filosofia da tecnologia tem implicações. Nesse mesmo capítulo,
Religião e Filosofia da Ciência, tem um debate ali mais para o final do capítulo sobre uns filósofos importantes na filosofia da ciência. Então ele fala três aí principais, né? O Popper, Kuhn e outros autores, na verdade, ali de uma crítica do positivismo lógico, que são, né, extremamente importantes para se aprender. Não são simplesmente esses, unicamente esses, tem muitos outros que precisam ser lidos em filosofia da ciência, mas esses são bem importantes, né? E aí é interessante porque o McGrath faz um posicionamento crítico, vai falando das limitações desses autores, né, desses filósofos pensadores. A gente falta aqui do Polanyi, que na versão antiga, que eu vou comentar depois, existia. Polanyi é bem interessante e eu senti uma falta, assim, e podemos pensar por que cogitar só por que ele tirou, né? Mas, enfim, isso é para depois. É o capítulo 4, a Ciência e Filosofia da Religião. Né? A gente tinha um capítulo Religião e Filosofia da Ciência, agora a gente tem o capítulo Ciência e Filosofia da Religião. Então, alguns argumentos filosóficos para a existência de Deus, por exemplo, o argumento de Aquino, o posicionamento Kalan, né, o argumento Kalan, Paley e o argumento do design, né, lembro do relógio, né, do relojoeiro, que o Richard Dawkins vai criticar bastante, né, vai usar isso até como uma grande crítica para ele. E, enfim, está falando um pouquinho sobre essa questão da prova, né, a questão de que é complicado usar esse termo até como prova. O próprio McGrath, depois ele vai em outros livros, por exemplo, no Teologia Natural, né, que a gente tem publicado aqui no Brasil, ele vai falar sobre essa questão de provas que é complicado, assim. Até o McGrath é muito interessante porque ele toma bastante cuidado com essa questão da apologética, tá? Ele não é assim tão otimista, ou assim, vamos lá, isso que eu estou fazendo aqui é para a gente usar recursos apologéticos. Ele toma cuidado quando a gente usa esse termo provas, né? Ele é bastante cuidadoso porque dá aquela noção até positivista mesmo, né? De que tá aqui, eu tenho a prova, você só tem que aceitar e pronto, porque Deus existe, eu provei, né? Através daqui dos argumentos racionalmente, e pronto, você tem que aceitar, né? Até eu mesmo, né, gosto bastante do tema da evidências da ressurreição, e eu tomo cuidado quando eu falo sobre evidências, porque é bastante diferente do que a gente acha, por exemplo, nas ciências pesadas, nas ciências duras, né, evidência. Evidência é prova por A mais B e pronto, evidência. E isso não existe fora das ciências mais duras, né, essa questão de evidência que eu mostro, né, e pronto, e está comprovado, e você não tem como questionar. Né, não existe algo como a teoria da gravidade, da gravitação universal. Não existe isso, por exemplo, nas humanas, na teologia. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Claro que existem muitas evidências que apontam nessa direção, e ele mesmo trata disso nesse livro, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, na página 204, tem uma citação interessante aqui. Eu gostei, o livro tem muitas citações, né? Ele fala assim, exatamente nesse sentido que eu falei da apologética, do cuidado apologético. Né? Na página 204 ele fala assim: a teologia natural não é entendida como um empreendimento apologético, mas é vista mais como um engajamento afetivo com a ordem natural, vista da perspectiva da fé. Né? Então, isso é muito diferente, né, de simplesmente servir para apologética. Então é muito interessante, porque muitos cientistas, às vezes cristãos, em muitos lugares, no Brasil especialmente, porque a gente tem uma grande ausência desse debate, né, sobre teologia natural, de que o cientista, o biólogo, ele tem uma dificuldade porque ele não tem ferramentas intelectuais para pensar a sua disciplina do ponto de vista de uma perspectiva da fé. Né. Não quer dizer de o Deus das lacunas, né, inserir o Deus nas explicações, mas, né, você se maravilhar e pensar, né, que tudo aquilo pode ter... tudo aquilo, né, foi obra de Deus. Tudo que ele está analisando ali na biologia, na física, né, é obra de Deus, e ele pode se maravilhar com isso. Depois a gente vai para um capítulo 5, chamado Modelos e Analogias em Ciência e Religião. Né, um capítulo também bastante longo, assim, né, que a gente tem aí como que... Primeiro ele vai trazer como que são esses
esses usos de modelos nas ciências naturais, né, vai citando alguns exemplos, né, o modelo cinético dos gases, o enquadramento onda e partícula, né, luz enquanto onda e partícula, a Galileu e as montanhas da Lua, que ele usou como uma analogia, o princípio da seleção natural, tudo isso ele vai explicando, e aí mostra como que esses ou outros modelos podem ser usados também na teologia cristã. Né? Então ele vai citando alguns exemplos ali do Tomás Aquino com a analogia Entes, Ian Ramsey, Arthur Peacock, né? Entre outros autores que usaram analogias, né? Para explicar a fé, né? Para explicar a teologia. Né? E depois ele vai ali caminhando para questões de criação também e os limites de representação da realidade, né? Onde ele vai citar também Ian Barbour, que é um autor bastante importante para o McGrath. Ele fala bastante, usa bastante esse autor. Nessa discussão, ele é um dos pioneiros, né, de ciência e fé. Então, é um autor que precisa, inclusive, ser traduzido mais para o Brasil. Né? Não sei nem se a gente tem alguma obra traduzida, mas são fenomenais os escritos dele e essenciais. E, por último, a gente vai para o capítulo Ciência e Religião, alguns dos principais debates contemporâneos, onde é bem interessante porque é extremamente atual. Né? São temas, claro que tratados de maneira bem iniciante, né? Inicial, no sentido de apontar os caminhos, porque não dá para ele tratar, né? Numa obra onde ele é tão vasta, assim, onde ele está apontando os caminhos, não tem como ele trazer muito detalhado. Mas é muito interessante, como eu disse, né? Tem aqui um capítulo sobre transhumanismo, uma partinha sobre transhumanismo, e que mesmo que eu tenha lido bastante sobre o assunto, teve algumas coisas bem interessantes. E é bom para introduzir na igreja, né, essa temática. Então, tem um capítulo sobre filosofia moral, né, será que a ciência pode estabelecer valores morais? A resposta é não, desculpa o spoiler. Mas vai mostrar todo esse debate que tem aí, né, na questão de evolução e ética, questão da neurociência e ética, né, discute bastante o livro do Sam Harris, que é um livro que foi um livro curto, mas que é bastante usado pelos novo-ateus, né, para mostrar que não precisamos da religião, né, para explicar as questões da vida. E aí a gente tem exemplos da matemática mais recentes, exemplos da física, por exemplo, o princípio antrópico, que é um conceito relativamente recente dentro da ciência, né, dentro da filosofia da ciência, é um princípio bem interessante. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro também publicado lá na coleção da BC2, pelo Ultimato, chamado Ajuste Fino do Universo, que aí ele vai entrar pesado nas questões do princípio antrópico, entre outros. É excelente esse livro, O Ajuste Fino do Universo, né? Fenomenal. Se você quer se aprofundar, dá para ir lá tranquilamente, não precisa ser físico, ter grandes conhecimentos de física, e o McGrath é muito bom, né, nesse sentido de explicação. Aí depois ele tem também debate sobre questões de biologia, né, então que a gente retorna lá, a questão de Darwin é muito cara para ele, né, ele tem vários textos. Então, por exemplo, a gente tem esse livro também, Deus e Darwin, né, onde ele vai, muito interessante esse livro, onde ele vai explicar sobre o desenvolvimento do pensamento de Darwin, questões como que até dentro da teologia existiu anteriormente, ele cita até Agostinho, né, mostrando como existiam sementes, até para usar esse termo, que é o termo de Agostinho, existiam sementes do pensamento evolutivo já lá na antiguidade cristã. Né? Então, vale muito a pena ler isso. Ele vai falar também sobre psicologia da criação, né? Também psicologia da religião, desculpa, né? Como que isso foi, como que isso é usado hoje, como que são os estudos mais recentes sobre isso, sobre a ciência cognitiva, né, da religião. Então, são assuntos assim para pensar. Né? Eu sugiro assim para quem, esse livro é muito bom para introduzir, né? Realmente é um livro que nesse debate tem uma bibliografia bastante atualizada no final de cada capítulo, muitas indicações interessantíssimas. Ele tem temas muito, muito atuais, isso é a grande riqueza, né, desse livro. Então ela é uma ótima indicação aí para o debate. Né? Eu gostei muito desse livro, eu gosto de tudo que o Alistair McGrath escreve, né? Fica a sugestão de outros livros, se você quer se aprofundar, além desses que eu já mencionei aqui, né, no longo do vídeo. Esse Criação e Evolução é um livro muito necessário para se ler, porque
tem um debate sobre evolução no Brasil que ainda carece muito de argumentos sólidos, né, de ler esses caras, o que eles estão escrevendo. Então esse debate é muito avançado na Inglaterra, né, de onde vêm esses autores nos Estados Unidos, também tem um debate muito grande. Mas esse livro aqui, Criação e Evolução, do Dennis Alexander, é fundamental para se pensar sobre evolução. Não dá nem para a gente entrar no debate sobre criação e evolução sem ter lido, né, esses textos aí. Eu já mencionei aqui ao longo Teologia Natural, uma nova abordagem, lançado pela Vida Nova também recentemente aqui no Brasil. Né, ele é um livro de 2008, mas foi lançado em 2019. Vale muito a pena ler também para quem gosta do assunto. Esse livro aqui, não sei se alguém já viu, ele é então esse livro que a gente tem aqui, que a gente falou hoje, ele é uma versão mais recente deste livro. Tá? Então, ele é uma versão, né, lançada, então foi bem legal, porque Covolan traduziu, né, da BC2, físico lá da BC2, ele traduziu, então é um livro muito recente, ele está saindo ao mesmo tempo em todo o mundo. Tá? Então, isso eu achei muito legal, uma iniciativa muito, muito boa de trazer um livro, praticamente um lançamento mundial ao mesmo tempo, simultâneo em todo o mundo. Então, é fenomenal né, a gente ter essa possibilidade. Né? Então, a gente está na ponta da discussão sobre ciência e fé, é o que mais fino que tem, mais atualizado. Então, esse livro aqui é antigo, né, pela Edições Loyola, então seria esse livro que a gente tem aqui, né, pela BC2 seria mais, pela Thomas Nelson é mais recente, mas não descartem esse livro quem tem como eu, né, porque tem muitos assuntos que tem aqui que não tem nessa nova edição, então até dá para você ver não só a evolução do pensamento do McGrath, né, é um livro já mais antigo, de 99, então, né, a gente tem aí mais de 20 anos de reflexão por parte do McGrath, né, que foi se atualizando nas leituras e tal, mas tem muito argumento interessante aqui. Por exemplo, algumas coisas que não existem nessa nova edição, que eu senti falta até dessa discussão, né, que é um capítulo sobre a religião aliada ou inimiga da ciência, né, que acaba tendo aqui presente de maneira mais esparsa assim, nesse novo livro. E também a ausência de 3 autores assim que são bem interessantes no debate de religião e fé, que é o Polanyi, Michael Polanyi, então quase não é mencionado, muito pouco nessa nova obra, né? O Thomas Torrance, que é um autor que é bem caro, inclusive, pro McGrath. Ele até escreveu, acho que se não me engano tem uma biografia que ele escreveu. Foi um autor que, inclusive, resgatou Michael Polanyi para trazer para estudos da teologia. Mas ele não. Parece que ele não fez muito. Não caiu muito nos gostos das pessoas para além da Inglaterra. Né? Então, ele não é muito conhecido no Brasil. Mesmo Michael Polanyi, né, um autor que eu gosto muito, ele não é muito conhecido aqui, né, só em alguns círculos restritos. Ele é muito importante para a discussão até dentro dos círculos cristãos. Né? Tem autores que usam isso para pensar até missão. Né? Neil Begin, por exemplo, ele tem um livro que ele trabalha sobre missão e ele usa o Michael Polanyi. Então, ele é muito interessante. E nesse livro, então, ele usava bastante a questão do realismo crítico, a questão do pensamento tácito do Polanyi, e está ausente aqui nessa nova obra, que é uma pena. E também tem outro autor ali, o Chardin, Teilhard de Chardin, que a gente tem essa discussão aqui, mas que também ele tem mais um interesse, digamos, histórico. Né? Ele foi muito importante para os transhumanistas, né? Para os primeiros biólogos que tentavam misturar ciência e fé. Né? Tem esse aqui, o grande livro, bastante influente, O Fenômeno Humano. Então tem um interesse histórico que caiu, né? Não está mais tão presente aqui. Às vezes aparece, né, alguma relação, mas caiu. Enfim, mas é um livro atualizado. Acho que o McGrath pensou, né, quais são os temas mais importantes, né, para a atualidade, para a discussão de ciência e religião. Então ele optou por esses temas. Mas é um livro fenomenal, assim, eu acho que todo cristão tinha que ler realmente para se inteirar desse debate, para ver aonde que está, né, e ser estudado. É um livro para ser estudado, né, nas igrejas e nas universidades, porque realmente vale muito a pena. Beleza?